Esse é o segundo vídeo da série de Unity. Eu recomendo você ver o vídeo passado antes. Na nossa última aula a gente viu algumas coisas sobre a Unity, incluindo como colocar um asset no jogo e as telas. Agora a gente vai ver uma parte muito importante da Unity, que é scripting. O que é scripting? Bem, quando você está no jogo, você tem um bonequinho, por exemplo. Ele anda para um lado ou ele anda para o outro. Ele pode pular também. Ele pode fazer várias coisas. O que você quer fazer aqui? Bem, todas essas coisas aqui são controladas por um script. Tem um documento que tem todas as instruções que vão ter para esse personagem fazer isso. O que a gente vai fazer na Unity é justamente esse documento aqui. No nosso exemplo aqui fictício, a gente não iria só colocar o personagem no jogo, mas também fazer o documento que vai controlar esse personagem dentro do jogo, tá? Esse documento que a gente tá falando, ele é um script. E no caso da Unity, ele vai estar escrito em C#. O que é C#? Bem, C# ele é uma linguagem de programação. E a gente vai aprender aqui, certo? A como usar o básico de C#. Como a gente vai mexer com programação, tem algumas coisas que são importantes de você aprender antes. Eu recomendo você ver o início da playlist de programação em Python, que é outra língua, mas que os básicos vão servir para essa também. Vai ser bem útil para você. Mas aqui eu vou tentar fazer o meu melhor para fazer você entender C# mesmo que seja do zero. Só para deixar bem claro, né, eu vou fazer esse diagramazinho aqui mostrando para vocês documentos em C#. Eles têm algumas propriedades. Por exemplo, a câmera tem o tamanho. O transform tem a posição, rotação, escala, assim como a câmera também tem outras propriedades diferentes aqui. O audio listener, ele não tem nenhuma propriedade visível, mas ele pode ter propriedades embutidas. Isso vai ser importante para a gente entender como que a gente vai acessar esses mesmos scripts aqui a partir do nosso. A primeira coisa que a gente precisa fazer para conseguir programar é criar um script nosso, tá? Então eu vou vir aqui no nosso cubo, então eu selecionei o nosso cubo que é chamado de teste e eu vou colocar um novo componente nele. Nesse caso, eu vou vir aqui embaixo onde tem new script. Eu também posso vir aqui e, bem, colocar qualquer nome que eu queira. Se não tiver nada, ele vai recomendar criar um script com esse mesmo nome. Eu vou então criar aqui, certo? Um script chamado, uma dica, sempre faz as classes, que são os scripts, começando com uma letra maiúscula. Então, eu vou colocar aqui, movimento. O ideal é que você faça os códigos em inglês, mas nesse caso aqui, eu vou deixar em português para ficar mais fácil de entender. Uma vez que você escolher o nome, você vem e clica em novo script. E aí, ele vai só confirmar se é esse mesmo script que você quer criar, e você cria. Quando criar, ele vai carregar aqui. Isso, basicamente, o que ele está fazendo é colocando o seu script, o texto, para ser executável na Unity. E, bem, como dá para ver aqui, tem uma nova classe chamada movimento, um script. Se eu vier aqui em movimento e clicar em movimento, vai dar para ver que ele vai redirecionar a gente para o nosso asset. Esse asset aqui é o código, então se a gente apertar ele, dá para ver o que está escrito dentro. Vamos acessar esse código, tá? Clicando duas vezes no asset dele. E aqui dentro a gente tem muita coisa ao mesmo tempo. Vamos com calma. Por enquanto, tudo isso aqui em cima é irrelevante, então não se preocupa com isso. A gente também tem um texto verde aqui, que são as duas barrinhas na frente. Isso aqui é um comentário, isso não afeta o código, você pode apagar. E aí a gente tem essas duas coisas aqui, né? Que é o void start, que começa aqui e termina aqui, e o void update, que começa aqui e termina aqui. Para a gente entender como que isso funciona, a gente vai precisar ver o que são funções. Então, o que seriam funções? Eu vou explicar isso aqui de duas formas. A primeira forma é na matemática. Se você já viu em matemática, né, que funções são gráficos, enfim, por enquanto não pensa muito nessa perspectiva, tá? Pensa em funções que estão sendo, por enquanto, certo, processos. Então, se você tem um x e ele passa por algum processo, e aí ele sai com outra coisa, esse meio aqui, esse meio termo, é a função. Na matemática é assim e a gente pode fazer assim em programação também. Mas boa parte dos casos vai ser em outra situação. Já para pensar que quando você quer andar, você faz várias etapas com suas pernas. Então você coloca a perna da frente para frente, depois para trás, depois você transiciona ela para frente e coloca ela para frente de novo e assim por diante. Quando você faz isso tudo, você está pensando mais em andar e não tanto em fazer cada processo, e sim só de andar para frente. E por isso que eu gosto de ver que uma função é um conjunto de etapas, da mesma forma que andar é um conjunto de passos, literalmente. Quando a gente abriu o nosso script, a gente viu duas coisas. Mas o que elas são? Essas duas coisas são funções, mas elas são um pouco diferentes umas das outras. Essas duas são funções nativas da Unity, então elas vêm direto já quando você bota. E não tem como criar uma outra função com esse mesmo nome sem dar problemas. A função start, ela vai executar uma vez quando o objeto foi inicializado, enquanto que a função update ela vai funcionar a cada frame enquanto o objeto existir. Então ela é uma função infinita. Então o start ele vai funcionar uma vez por vida, enquanto que o update ele vai funcionar uma vez por frame. Por enquanto a gente vai ignorar completamente o start, porque o que a gente vai fazer é pegar um input a partir disso aqui. Então dessa forma a gente pode vir aqui no Unity e pode apagar esse start por enquanto. E agora o nosso código vai ficar um pouquinho mais simples. Lembrando que a gente está ignorando tudo aqui em cima, então pra gente basicamente só tem isso. Mas para fazer o que a gente quer, a gente precisa entender algumas estruturas. Dá pra ver que o update ele tem um formato bem específico. Essa estrutura específica não é aleatória, e cada pedaço significa uma coisa diferente. O void significa que ele não retorna.
Como assim? Lembra que eu falei que as funções elas também podem ser funções matemáticas? Então, algumas funções elas vão retornar alguma coisa. Bem, na função duplicar, você passa um x, o x ele é multiplicado por 2 e ele retorna o 2 vezes x. Então dá pra ver aqui que tem um retorno. No caso do update, esse retorno não existe. E esse retorno não existe porque ele é void. O update, ele é o nome da função. Como ele é uma função nativa, esse nome aqui ele é reservado. Ou seja, nenhuma outra função pode ser criada com esse nome, porque esse nome já é declarado na própria Unity. Aqui dentro, dá pra ver que tem um abre e fecha parênteses. É aqui que a gente passa os nossos parâmetros. E como ele não tem nenhum, fica vazio. E aqui dentro a gente tem umas chaves. A chave abrindo é o início. E a chave fechando é o fim. No meio desses colchetes, a gente vai ter as instruções. O que são as instruções? Os passos. Esse é um exemplo bem simplificado de como que seria uma função de andar. A nossa função é vazia, então ela não retorna nada. Ela tem o nome de andar e ela não tem parâmetro algum. Ela começa aqui e termina aqui. E essas são as instruções. Uma observação que é importante lembrar: toda instrução tem que ter no fim um ponto e vírgula. Isso é uma propriedade de várias línguas. E isso aqui também está presente em C#. Então toda instrução que você passa, você precisa colocar um ponto e um vírgula no final. Agora que a gente entendeu como as funções funcionam mais ou menos, a gente vai ver mais uma coisa antes de começar a realmente codar, que são as condicionais. As condicionais são extremamente simples. Esse if aqui em cima significa se. Aqui dentro a gente tem a condição. E da mesma forma das funções, aqui a gente tem o início, aqui a gente tem o fim e aqui a gente tem as instruções. Então nesse caso seria bem simples. Se eu gosto de bolo, eu vou comer bolo e parar. Isso aqui vai ser o suficiente para a gente mexer no resto. Agora a gente precisa entender o que a gente vai fazer. No nosso script de movimento, a gente vai movimentar o nosso bloquinho. Mas como? Bem, a gente vai ter o nosso bloquinho, que vai estar em alguma posição do mundo. O mundo ele tem coordenadas. Se você já jogou Minecraft, é basicamente isso. O Y é para cima, o X é para o lado e o Z é para frente. A gente precisa considerar que o nosso objeto ele é tridimensional nesse caso. Então, ele seria algo mais ou menos assim. E todo objeto ele tem um pivô. No caso, eu vou colocar aqui no centro. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele estaria em mais ou menos 1, 1 e 0. Significa que no X ele vai estar em 1, no Y ele vai estar em 1 e no Z ele vai estar em 0. Em resumo, a posição do nosso objeto seria algo mais ou menos assim. Nessa altura, nesse lado, e como não tem nada em Z, a gente só precisa cruzar os dois. Então essa seria a posição do nosso objeto. Por que isso importa pra gente? Se a gente quiser mover um ponto no espaço, digamos que um ponto aqui, tudo que a gente precisa fazer é somar ele nesses outros setores. Então se eu quiser fazer com que ele vá para essa direção, eu preciso somar X. Se eu quiser fazer ele para vir nessa direção, eu vou somar Z e assim por diante. Pode parecer meio difícil, mas na verdade é muito simples. Então se eu quiser ir para a direita, por exemplo, nesse ponto aqui, tudo que eu preciso fazer é pegar o ponto aqui, no caso digamos que seja 1, 1 e 0, e somar, por exemplo aqui, mais 2 no X. Então, bem, seria dessa forma aqui. Posição 1 no X, 0 no Y e 1 no Z. E a gente quer mover para o X, a gente vai somar 2 no X, 0 no Y e 0 no Z. Isso aqui vai dar igual a 3 no X, 0 no Y e 1 no Z. Que, bem, é justamente a nossa posição aqui embaixo. Então, para a gente fazer isso, a gente só precisa acessar isso aqui. E aí que entra a parte do código. Se a gente vier no nosso bloco de teste, a gente vai ver que ele tem um componente chamado transform. E, bem, como a gente viu antes, esse transform ele é bem importante pra gente. Ele é importante porque ele tem justamente o que a gente quer, que é a posição. Então a gente vai precisar. Então o que a gente vai fazer é, a partir do nosso código, a gente vai acessar o transform, acessar a posição transform e vai igualar isso aqui a alguma coisa que a gente queira. E só para lembrar que o transform, ele também é um script em C#. Isso pode parecer complicado de primeira, mas na verdade é muito simples. A gente vai ver aqui como fazer passo a passo. Então aqui no código, agora que a gente já sabe tudo isso, a gente vai fazer o seguinte. Aqui na nossa função update, que vai funcionar uma vez a cada frame, a gente vai vir e vai fazer uma condicional. Então a gente vai querer mover o objeto a partir de alguma condição. O que a gente vai querer é esse caso aqui. Se a gente apertar A, a gente vai mover para a esquerda. Mas como que a gente vai fazer isso? Então como que a gente vai pegar o botão A? Essa parte é meio decoreba, tá? Mas você vai fazer assim, input.getKey, abre e fecha parênteses, e você coloca de duas formas. Ou assim, simplesmente A, ou então a forma mais adequada, que seria keycode. Então seria basicamente isso aqui. Ou seja, se o botão A estiver pressionado, a gente vai fazer o que está aqui dentro, que é nada por enquanto. Aqui dentro a gente vai acessar o transform. E aí que tem uma parte bem importante que eu vou mostrar aqui. Lembra que eu falei que todo Game Object precisa ter um transform? Então, essa parte vai ser bem importante agora. Como todo objeto de jogo tem um transform, e como os nossos scripts, nesse caso aqui, eles estão atrelados a um objeto, então significa que a gente dentro do script já tem a informação do transform. A gente só precisa acessar ela. O que isso significa? Significa que no nosso script a gente pode só escrever transform com T minúsculo e ele já está aqui dentro. Então o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer somar a posição dele. Então o que a gente vai fazer? A gente vai somar a posição dele para ir para a esquerda. E aí que vem uma parte que é importante do código. Digamos que eu tenho um valor A e eu quero somar ele com 2. Como que eu faço isso em C#? Só colocar essa expressão aqui, né? Não, na verdade não. Isso aqui é uma operação de soma, que é diferente de uma atribuição. Quando você coloca A mais
mais 2, ele simplesmente vai realizar essa operação e não vai levar a lugar nenhum. Então, se você quiser somar A com 2, você precisa colocar aqui A vai ser igual a A mais 2. Então, por exemplo, se eu tivesse o valor A, que é igual a 1, e eu quisesse fazer essa operação, seria A vai ser igual a A mais 2. Como A é 1, significa que A vai ser igual a 1 mais 2. E nesse caso, a vai ser igual a 3. Se a gente fosse fazer essa operação de novo, ia acontecer o seguinte: A ia ser igual a 3, A é igual a mais 2, e como A é 3, significa que A vai ser igual a 3 mais 2. Então A é igual a 5. Isso é basicamente a mesma coisa de você pegar 1, somar com 2, e depois somar com 2 de novo, que é 5. Mas tinha uma forma de fazer isso tudo de uma forma reduzida, que é basicamente você colocar A mais igual a 2. E por que desse símbolo estranho aqui? Simples, é porque você está fazendo A somando e atribuindo. Ou seja, é a mesma coisa de você fazer isso daqui. E quando você comprime esse com esse, você tem isso aqui. Agora que a gente sabe somar e atribuir um valor, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar a posição do nosso objeto, a gente vai somar atribuindo a um novo vetor 3. Essa parte é meio específica e eu não vou entrar muito em detalhes, mas isso aqui é basicamente uma estrutura. Então, você pode só pensar nisso aqui como sendo x, y, z. E o valor x, y, z a gente vai passar aqui dentro. Então, se a gente tem esse vetor aqui, eu quero ir para a direita, no nosso caso, na verdade, esquerda, já que a gente aperta A. Então, eu vou botar o x para ir para a esquerda. Se a gente for relembrar o nosso diagrama, ir para a esquerda significa ir na direção oposta de x. Ou seja, é igual a ir para menos x. No nosso caso, então, a gente vai vir aqui e colocar menos x. A gente pode colocar qualquer valor. Eu vou colocar menos 1 por enquanto. Então, como dá para ver, a gente conseguiu agora fazer essa operaçãozinha aqui. Se a gente rodar o código, e aí você pode colocar a câmera como você quiser. Eu vou colocar a câmera aqui, mexendo nas teclas que a gente já sabia mexer antes, tá? Da forma que a gente já sabia mexer antes. Eu vou colocar um plano embaixo, só para comparação. Eu vou criar um material novo para esse exemplo. Então, eu vou apertar com o botão direito em Assets, criar material. Eu vou colocar o nome do meu material, então, por exemplo, fundo, e eu vou trocar as propriedades dele. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar para ele ser mais cinza. E aí eu vou clicar e arrastar porque eu quero, que é no caso o plano. Muito bem. Se a gente vier no jogo, a gente vai ver que a gente tem isso aqui. Muito bom. Eu vou mudar isso aqui, na verdade, para ficar azul. Pronto, vai ficar mais fácil de ver. E outra coisa que eu vou fazer é que eu vou trocar a câmera de ortográfico. O seu provavelmente já vai estar em perspectiva, é porque eu tinha feito isso antes, sem querer. Eu vou também aumentar um pouquinho o plano, só pra gente ter um espacinho melhor. Eu vou iniciar aqui, e como vai dar pra ver, quando eu apertar A, ele vai para a esquerda extremamente rápido. E aí que tá, que a gente precisa entender o porquê que isso aconteceu. Lembra quando eu falei que o update ele atualiza uma vez a cada 60 segundos? Bem, isso aqui seria 1 metro, menos 1 metro. Então, se a gente tá atualizando 60 vezes por segundo 1 metro para a esquerda, então isso significa que a gente tá indo 60 metros para a esquerda por segundo. Se a gente for converter 60 metros por segundo para km por hora, que seria multiplicando por 3,6, a gente teria uma velocidade de 216 km por hora. Para você ter uma noção, um carro na avenida anda a 60 km por hora. A gente tá andando muito rápido. Então, o que a gente pode fazer para resolver isso? Seria interessante se a gente conseguisse controlar a velocidade aqui. Então, por exemplo, digamos que eu queira colocar 0,1 metros por segundo só. A gente vai entender por que desse F. Ou então, digamos que eu queira mudar, por exemplo, para 0,2 F. Mas seria bem chato se a gente ficasse mexendo aqui no código o tempo inteiro. Então, a gente vai ver uma forma de mexer isso na própria Unity. Bem, essa é uma daquelas informações que você vai ter muito mais proveito se você ver esse vídeo aqui. Mas, em resumo, a gente vai declarar uma variável. Como a gente viu, a gente estava indo para a esquerda a menos 1 metro por frame. Seria interessante se a gente conseguisse trocar isso aqui, não para um valor absoluto, como por exemplo 0,2 ou então 0,1, mas sim para uma variável. Então, por exemplo, a gente poderia colocar assim, e aí a gente coloca dentro da Unity qual o valor de A. Então, a gente vai estar movendo para a esquerda a menos A por frame, e aí a gente vai poder mudar na Unity qual é o valor de A. Então, A vai poder tanto ser 1, quanto 0,1, quanto qualquer outra coisa que a gente fizer. Para a gente fazer isso vai ser bem simples. A gente vai simplesmente deletar o valor que está mudando, e a gente vai simplesmente substituir ele por A. Mas é aí que está o problema. Que é A? O computador não sabe quanto é o A que a gente quer. Então a gente precisa explicar para o computador o que é A. Para a gente fazer isso é muito simples. A gente só precisa dizer o que essa variável é, e não só isso, como também o nome dela. Além, obviamente, do valor dela. Aqui dentro do código, a gente vai vir e vai fazer o seguinte. A gente vai dizer que A é um número, e ele vai ter um valor de 0,1, por exemplo. E aqui eu vou colocar um F e eu vou explicar já o porquê. Se você for ver, ele está falando que o número aqui ele está com erro. Ele está falando que esse tipo ou nome chamado número não conseguiu ser achado. E aí ele pergunta se a gente está fazendo alguma coisa errada. E ele está com a razão nisso, porque realmente número não existe. E aí que tá. Se você for ver meu tutorial de Python, você vai ver que eu dei algumas explicações simples dos tipos de variáveis básicas. Mas no nosso caso aqui, a gente vai usar o float. E a gente não vai ligar tanto para os outros. Então, por que que isso aqui tem um F no final? Porque é F de float. Float basicamente significa um número decimal. Ou seja, 0,1, ou então 1, ou então 1,2. Qualquer coisa que tenha um ponto. Só para deixar claro, sim, um F é uma float. Então eu vou vir aqui agora, que a gente tem o nosso valor A.
e eu vou colocar aqui dentro. Como dá pra ver, eu deixei o sinal de negativo. Porque eu fiz isso, porque se eu tirasse o sinal de negativo, a gente estaria movendo pra direita ao invés da esquerda, como a gente viu antes. Se a gente salvar apertando Ctrl S, a gente vai ver que, se a gente vier aqui na Unity, a gente percebe uma coisa chata. Não tem nada indicando o valor de A. Como que eu vou mudar o valor de A se ele não aparece aqui? Não dá. E é por isso que a gente vai precisar tornar essa variável aqui serializável. Serializar uma variável vai basicamente deixar ela visível no inspetor. Tem duas principais formas de tornar uma variável serializada na Unity. Uma delas é tornando a variável pública. Se a gente salvar e voltar para cá, dá para ver que o nosso valor A agora aparece aqui dentro de movimento. Mas tem um problema muito sério com isso. Tem chance de você, sem querer, acabar mudando elas por código. Então, uma coisa que é boa de fazer é você tornar serializável sem tornar pública. Para você fazer isso, você só coloca Serialize Field aqui dentro dessa forma e vai funcionar. Então você salva e, como dá para ver, a variável continua visível, mas ela não está pública, o que é melhor pra gente. Agora o que eu vou fazer vai ser bem simples. Eu vou criar aqui um outro código idêntico a esse. E eu vou só colocar para também ir para direita. Então quando apertar D, ele vai para direita. E ao invés de ser menos A, vai ser só A. Dentro da Unity agora dá pra gente ver que a gente pode mover tanto para esquerda quanto para direita, apertando A ou D. Mas dá pra ver que tá muito rápido. Mas como a gente serializou a nossa variável de movimento, a gente pode ajustar ela aqui. Então eu vou colocar ao invés de 1, 0.1. Ela só tá bem mais controlável agora, né? Eu vou colocar agora 0.05, por exemplo, e vai estar mais controlável ainda. Posso colocar qualquer valor que eu quiser. Tem alguns motivos para você não querer fazer esse tipo de operação de transporte no update, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Por enquanto, tudo que eu vou fazer para finalizar o nosso código vai ser trocar esse A para um nome que faça sentido, como por exemplo, velocidade de movimento. E aí a gente vai ter que trocar tudo que tem A por velocidade de movimento. Uma vez que a gente salvar e a gente voltar para Unity, a gente vai ver que a nossa velocidade de movimento aparece aqui embaixo. A gente pode aumentar ou diminuir ela e ela funciona da mesma forma que antes. A última coisa que a gente vai ver nessa aula é sobre como fazer um script interagir com o outro. Digamos que a gente tenha dois scripts, um chamado boca e um chamado comida. Se a boca come a comida some. Então a boca deve ser capaz de comer comida e fazer ela sumir. O que a gente pode fazer? Bem, para esse caso, a gente teria a boca com a função chamada comer. E essa função comer teria como um parâmetro uma comida, porque só se come se tem uma comida. E aqui na comida, a gente teria um parâmetro sumir, que não precisa de parâmetros, porque você não precisa de parâmetro nenhum para sumir. Mas o objeto de jogo não tem uma referência direta para aqui, como ele tem para o transform. Então, como que a gente iria fazer a referência de um para o outro? É essa parte aqui que a gente vai ver agora. Para esse exemplo, eu vou deletar aqui o nosso script de movimento. A gente não vai mais precisar dele por enquanto. E o que eu vou fazer agora vai ser que eu vou vir aqui e criar um novo script chamado boca, como a gente viu antes. Abrindo o nosso script boca, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes, que é deletar tudo, exceto o update. Agora eu vou vir aqui e criar um outro objeto. Vai ser um cubo e ele vai ser vermelho. Então eu vou colocar aqui ele sendo como comida. E eu também vou renomear o teste para ser boca. Então aqui em comida eu vou colocar deletar o colisor, porque a gente não vai precisar dele. E eu vou mover ele um pouquinho pro lado. Na verdade, ele tá bem longe. Eu vou centralizar ele pra cá, pra dentro. Deixa eu só ver se ele tá na câmera. Ele tá na câmera. Eu vou só ajustar aqui um pouquinho pra ficar mais fácil de ver. Muito bem. E agora o que eu vou fazer é que eu vou vir aqui dentro e eu vou criar um outro material, como a gente fez antes. Isso aqui vai ser comida. Eu vou vir e vou colocar o valor pra ser vermelho, contrastar com azul. Então dá pra ver que tem 12 objetos aqui. Perfeito. Da mesma forma que aqui em boca, a gente criou uma classe pra boca. A gente vai vir aqui em comida e criar uma classe pra comida. Aqui dentro do código de comida, eu vou fazer algo um pouco diferente, a gente vai entender o porquê. Eu vou simplesmente deletar tudo que está aqui dentro. E agora a nossa classe está vazia. Agora que eu fiz isso e salvei, eu vou vir aqui para o script de boca. Vamos ver aqui no nosso esquema para a gente entender o que a gente vai querer fazer. A gente vai querer a boca para comer a comida. Então, para fazer isso, a gente vai precisar de que a boca tenha uma função chamada comer. Então, a gente vai fazer aqui da forma que a gente fez antes. Então, void comer. E nesse comer, a gente vai ter uma referência de uma comida. A gente vai entender como a gente vai fazer isso. Mas, por enquanto, a gente vai só imaginar aqui que vai ter uma comida. E aqui, a gente vai pensar em como a gente vai... O que a gente vai fazer quando a gente comer. Então, as instruções. Mas aí que vem o problema. Como que eu vou referenciar a comida? Porque se eu colocar aqui comida, ele vai referenciar a classe, mas não a comida. Tanto que se eu deixar aqui dentro, ele tá falando que tem um erro. Então, como que a gente vai referenciar? Muito simples. Se você for ver, toda classe tem um nome. O nome dessa aqui é boca. O nome dessa aqui é comida. O nome dessa aqui é mesh filter. O nome dessa é mesh renderer. E o nome dessa é transform. Por que isso importa? Porque a gente precisa do nome delas para referenciar elas. Se a gente quer referenciar a classe comida, então a gente vai colocar aqui o nome dela, comida. E aí a gente coloca algum apelido para ela. Por exemplo, comida com C minúsculo. Para ficar um pouco mais fácil de entender, eu vou colocar o nome dessa aqui para ser torta. Se você for ver, a gente criou uma variável chamada torta do tipo comida. Isso é bom, mas a gente não sabe dizer, por exemplo, da onde que está vindo essa torta. Essa torta é um objeto, é alguma coisa? De que objeto está vindo essa torta? Então a gente vai serializar a variável torta, que é uma comida. Eu vou salvar, e na verdade eu vou tirar isso aqui para não dar erro, mas eu vou salvar aqui. Se a gente vier na nossa classe boca, dá para ver que agora tem uma referência para torta. E como que a gente vai referenciar a torta aqui? Simples, a gente vai pegar a comida e arrastar
pra cá pra dentro. E agora sim, se eu clicar aqui, dá pra ver que ele já tá referenciando pro nosso bloquinho vermelho. Então a ligação tá feita e tudo que a gente precisa fazer agora é comer a torta. Bem, todo mundo come uma comida, então a gente precisa colocar aqui uma referência a uma comida. Então eu vou dar um nome generalizado pra comida que a gente vai estar comendo aqui. Então vai ser nova comida. Então agora a gente tem a função de comer. Se a gente for seguir nosso diagrama, a gente vê que quando a gente come, a comida some. Então a gente vai vir aqui em comida e fazer a mesma coisa. Por isso que a gente deixou vazio, a gente vai criar uma função chamada sumir. Isso aqui não precisa entender muito bem, é só uma função embutida da Unity. Mas basicamente o que vai fazer em sumir é que a gente vai destruir o objeto da comida. E muito bem, o que a gente vai fazer aqui na comida vai fazer com que a comida suma. Então a gente vai vir em nova comida, ponto, sumir. Né? Mas não apareceu nada. E o motivo para isso é que a função sumir, na verdade, é privada. Como a gente não especificou que ela é pública, ela ficou privada. Então a gente precisa dizer que ela é pública. Dessa forma a gente consegue acessar de fora. Eu vou salvar e aqui dentro de boca eu vou tentar de novo. Se eu botar sumir, dá pra ver que já tem a função sumir aqui dentro. Eu vou abrir e fechar o parênteses e colocar o ponto e vírgula. Perfeito. Então aqui em boca a gente tem a função comer. E vai ter uma nova comida como um parâmetro. E a gente vai fazer aqui, quando comer, essa nova comida vai sumir. Tudo que a gente precisa fazer agora é o básico que a gente fez antes. Então aqui eu vou fazer o seguinte: se a gente apertar o botão C de comer, então você pode deixar assim, ou da forma mais adequada, que seria assim. Então se a gente apertar o botão C, a boca vai comer a comida que a gente está querendo que ela coma, que no caso é a torta. Então eu vou colocar aqui uma torta. E isso aqui já deve estar funcionando perfeitamente. Lembrando que o vermelho é a comida e o branco é a boca. Se eu apertar C, a comida some. Mas dá pra ver também que outra coisa acontece, que não é muito boa. Aqui embaixo tá dando vários erros. Vamos ler o erro pra gente entender o que tá acontecendo. O objeto do tipo comida já foi destruído, mas você ainda tá tentando acessar ele. O seu script deve ou checar se tá nulo, ou checar se você não destruiu o objeto. Isso aqui ele tá falando basicamente que a gente tá tentando acessar algo que foi destruído. Então o que tá acontecendo é o seguinte: aqui a gente tem a boca e aqui a gente tem a torta. A boca come a torta. Isso significa que a torta vai ser expurgada da terra. Se a torta não existe mais, mas a gente continua tentando comer ela, a gente vai comer o quê? É justamente essa dúvida que a Unity fica. Ela não sabe se você destruiu o objeto ou se você nunca teve um objeto para começar. A Unity fica muito perdida e dá um aviso para você que alguma coisa tá errada. Uma forma de evitar isso é verificar se a torta existe antes de comer ela, porque uma vez que a torta sumir, a Unity vai receber o comando para comer a torta, mas como ela não existe, ela vai simplesmente parar aqui. Mas como que a gente vai fazer para verificar se a torta existe ou não? E aí a gente tem o nosso último conceito do vídeo, que é o nulo. Se você tem uma variável e ela não referencia nada, então ela é nula. O bom disso é que a gente pode literalmente verificar se algo é nulo ou não antes de fazer alguma coisa. E é justamente o que a gente vai fazer agora. Pra gente verificar isso é bem simples. A gente não vai só verificar se a gente tá apertando o C, a gente também vai verificar se a torta não é nula. Ah, uma observação. Essa coisa aqui é a mesma coisa disso aqui, que significa não é. Ou seja, se a torta não é nula, então ele vai fazer todo o resto. E bem, é justamente isso que a gente vai fazer agora. A gente vai abrir e fechar os parênteses. E aí quando a gente colocar a torta aqui dentro, ele vai comer sem problemas. Só para revisar, a gente vai verificar se a gente tá apertando C. E depois a gente vai verificar se a torta não é nula. Se ela não for nula, a gente vai comer a torta. Só para revisar, a gente gerou uma variável chamada torta, do tipo comida, e que pode ser vista no inspetor. Depois, a cada frame, a gente verifica se o botão C está sendo pressionado, e aí no caso do botão C ser pressionado, a gente vai verificar se a torta não é nula, ou seja, se ela existe. No caso da torta não ser nula e de C estar pressionado, a gente vai comer a torta. E o que é a função comer? A função comer é uma função que não retorna nada e que tem como parâmetro uma comida, e que basicamente faz com que essa comida suma. E o que é sumir nessa comida? Na outra classe, a gente vê que sumir é uma função pública, ou seja, pode ser acessada de fora, que não retorna nada e que não tem parâmetro algum, e que tudo que ela faz é destruir o objeto. Se a gente rodar agora com esse novo reparo, a gente vai perceber que quando a gente apertar C, não vai mais ter erro. E é basicamente isso. Esse vídeo é bem denso, então talvez você tenha que ver algumas vezes de novo e não tem problema algum. O que importa é que você entenda os conceitos básicos que vão ser bem mais úteis mais pra frente.